De acordo com o levantamento da Serasa Experian, o Brasil registrou no ano passado o maior número de pedidos de recuperação judicial já contabilizado na série histórica, com mais de 2.000 solicitações. Soraya Lawande. Foram 2.273 pedidos de recuperação judicial em 2024, um aumento de 61,8% em relação a 2023. O levantamento da Serasa Experian reflete as dificuldades enfrentadas pelas empresas em um cenário de juros altos e desafios econômicos, como explica a economista Camila Abdel-Malak. Embora a gente tenha um quadro econômico bastante aquecido, o patamar da taxa de juros é uma restrição muito importante para a saúde financeira das empresas e isso acaba levando a essa elevação no número de pedidos de recuperação judicial. Ou seja, quando a gente olha para a receita das empresas e tenta associar com o quadro da atividade econômica, isso foi algo bastante positivo nos últimos anos. No entanto, quando a gente olha para a estrutura de custos e leva em consideração essa taxa de juros que está num patamar de 2 dígitos, embora a gente tenha assistido uma leve queda da taxa de juros até junho do ano passado, ainda assim essa taxa de juros é muito restritiva e acaba impactando negativamente as empresas. A recuperação judicial é uma ferramenta que permite às empresas em grave crise financeira se reorganizarem para evitar a falência, mas não garante necessariamente que elas terão sucesso em superar suas dificuldades. É preciso levar em consideração que o processo é longo, demora em média de 4 a 5 anos e também custoso, o que pode levar muitas empresas a ficar pelo caminho. De acordo com o levantamento, as micro e pequenas empresas foram as mais afetadas e somaram 1.676 solicitações, uma alta de 78,4% em relação ao ano anterior. Já as médias e grandes companhias registraram, respectivamente, 416 e 181 pedidos. As micro e pequenas empresas, elas acabam sendo as mais vulneráveis porque elas têm menos opção para acessar crédito. Enquanto uma grande empresa pode, por exemplo, no mercado de capitais para acessar crédito com uma taxa de juros mais favorável, essa não é a realidade das micro e pequenas empresas que acabam tendo menos acesso a crédito bancário e também a outras estruturas que são mais sofisticadas e estão à disposição apenas das empresas médias e grandes. As empresas do segmento de serviços lideraram os requerimentos de recuperação judicial com 928 pedidos. Comércio apareceu em segundo lugar, com 575. Apesar do aumento nas recuperações judiciais, os pedidos de falência caíram 13,5% em 2024, totalizando 949 solicitações. Mais da metade foi feita por micro e pequenas empresas, com destaque também para o setor de serviços, que liderou o ranking. Em meio a um cenário desafiador, a especialista reforça que o planejamento financeiro e a busca por maior eficiência nas operações são fundamentais para as empresas atravessarem períodos de instabilidade econômica. As projeções do mercado para a taxa de juros ao final desse ano estão ao redor de 15%, 16%. Talvez a taxa de juros tenha que ir para um patamar ainda maior para contornar o ambiente inflacionário. Então, as empresas devem levar isso em consideração no seu planejamento financeiro. Os últimos anos foram de uma economia bastante aquecida aqui no Brasil, então isso ajudou bastante grande parte das empresas. Agora a gente está falando de um quadro de desaceleração econômica, então isso vai comprometer a receita de grande parte das empresas. Então, o primeiro ponto é entender como a sua empresa irá performar com esse quadro de desaceleração econômica. O setor de serviços vai ser bastante prejudicado por conta desse processo de elevação de taxa de juros e enfraquecimento econômico. Então, outro aspecto importante é a inflação. Isso vai trazer algum impacto para
para a estrutura de custo das empresas, assim como também a taxa de câmbio para as empresas que acabam tendo a participação de insumos importados. E quando a gente olha também para a estrutura de custos, a empresa que já está endividada e está tentando se reorganizar, talvez trocar essa dívida, agora quando for trocar essa dívida vai encontrar uma taxa de juros mais elevada, então provavelmente tentar alongar essa dívida pode ser uma solução para tentar melhorar um pouco esse parcelamento e distribuir esse pagamento da dívida ao longo dos próximos anos. Para 2025, a resiliência e a adaptação às condições do mercado serão determinantes para a sobrevivência e o crescimento dos negócios no Brasil.